Hoje, dia 22/8, oitavo ano D. Volume de sólidos geométricos. Pessoal, aqui são alguns exemplos de sólidos geométricos. Tem outros, tá? Mas basicamente o que a gente vai estudar vai ser esses três aqui, ó. Deixa eu pegar alguma cor. Um azul aqui. Nós vamos estudar o cubo, o paralelepípedo, e o cilindro. Tá aqui o primeiro. Tá? Basicamente são esses que nós vamos estudar. Aqui não são os únicos e aqui são só alguns, tem mais, tá? Tem alguns outros sólidos geométricos. Aí, para a gente entender um pouquinho o que é sólido, o que é volume, a gente precisa estudar o seguinte, tá? Se vocês quiserem anotar, o desenho é muito difícil de fazer. Só anota o nome: cilindro, cubo e paralelepípedo. Paralelepípedo vai ser o primeiro que a gente vai estudar. Esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai estudar. O cubo vai ser o segundo que nós vamos estudar. E o cilindro, o terceiro que a gente vai estudar. Ok? Basicamente, se não for pirâmide, se ele tiver um vértice só, todas as fórmulas elas se resumem a isso daqui, ó. O volume vai ser igual à área da base vezes a altura, tá? Desses que eu falei, ó, cubo, cilindro, paralelepípedo, vai ser a área da base vezes a altura. Até o prisma aqui, ó, se a gente fosse trabalhar com prisma, seria essa fórmula, tá? Só no caso pirâmide ou cone, que ia ser uma fórmula um pouquinho diferente. Ia ter um dividido por 3 aqui. Esfera, um pouquinho mais diferente ainda. Ok? Só anota então, se for o nome, primeiro paralelepípedo, depois cubo, depois cilindro, embora tenha mais sólidos. E não são só esses aqui também, aqui são alguns exemplos. Bom, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: o que diferencia esse sólido de uma outra figura? Se a gente faz uma reta, a gente só tem uma dimensão, que é o comprimento. Só tem uma dimensão. Tranquilo até aí? Só tem um nome, que só é comprimento. Ou eu vou falar 10 metros, ou 5 centímetros, ou 40 centímetros, 30 quilômetros. Só tem um. Se eu faço uma figura, por exemplo, um quadrado, além do comprimento, eu vou ter a largura ou a altura. Os nomes você pode mudar. Mas o fato é que se eu tenho comprimento e altura, ou largura e altura, ou base e altura, o nome que você quiser pôr, o fato é que eu tenho duas dimensões. É o famoso 2D. Bom, falei de 1D, porque só tem uma dimensão, só o comprimento. Duas dimensões, tem comprimento e altura, base e altura, os nomes podem variar. Agora eu preciso fazer um desenho com 3 dimensões. Presta atenção aí para vocês desenhar no caderno. Eu vou pegar aqui para ficar mais fácil. Vou fazer um quadrado. Aí você vai fazer um quadrado mais ou menos do mesmo tamanho. Ctrl C, Ctrl V. Só que vai fazer assim, ó, atrás dele. Ok? E aí é só ligar as pontas. Ó, liga aqui com aqui, esse com esse com esse e esse aqui com esse daqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou
Não vai ficar muito bonito, não. Mas eu vou fazer um... Ah, não vai dar certo. Eu tenho que fazer com esse daqui. Eu vou colorir uma das partes aqui para dar a impressão de ser o fundo. Do jeito que eu enxergo, aqui seria a parte de baixo, o fundo da caixinha, tá? De forma, galera, que quando a gente faz isso, nós temos... Eu vou colocar os nomes que eu vou pôr aqui. O livro de vocês está diferente, tá? Mas eu vou chamar aqui de base, altura e profundidade. Então nós temos 3 dimensões. A letra não ficou bonita. Deixa eu dar uma melhoradinha na letra aqui da dimensão. O famoso 3D, tá? O livro, para vocês terem uma ideia, ele vai chamar de comprimento, largura e espessura. Então tem o comprimento, tem a largura, comprimento, tem a largura e tem a espessura. Os nomes, eles variam, tá? Esses nomes aqui, eles variam. Profundidade. Mas o fato é que ele vai ter sempre 3. Por exemplo, não sei se vocês já estudaram em artes, um dos avanços da humanidade em relação a artes foi justamente essa questão aqui da profundidade. Então, o professor não sabe desenhar. Quando ele vai desenhar uma pessoa, ele faz em 2D. 2D. Ele faz assim, ó. Aí se for menina, faz assim. Olha como o professor sabe desenhar aquela beleza, tá? Isso aqui é 2D. Só tem 2 dimensões. Os artistas ao longo do tempo... Pessoal, silêncio. Vou apagar meu desenho aqui. Eloá. Já apaguei. Tá. Os artistas ao longo do tempo, eles desenvolveram técnicas justamente para ter esse efeito de profundidade, tá? Na arte eles chamam de perspectiva. Então, por exemplo, se 2 pessoas têm a mesma altura, mas uma está mais distante do que a outra, apesar delas terem a mesma altura, a que está mais distante fica menorzinha. Então você tem a impressão de que, embora você esteja vendo um papel, você consegue ver a profundidade, você consegue ver essa perspectiva, essa sombra e tudo mais. Isso foi um dos avanços aí na arte, tá? É só um exemplo de onde a gente pode ver essa questão de profundidade. E sempre que eu falo 3D, eu acabo tendo que me falar ao cinema 3D. Eu não sei se vocês já foram ou não, mas assim, a televisão nossa, a nossa TV, ela já faz uma representação de 3 dimensões. Quando você olha lá na TV, apesar de ser plana, você já consegue ter aquele efeito de profundidade. Pessoal, eu sempre que vocês forem falar, eu vou parar de falar, tá? Então vai ficar essas partes bem chatas, assim, eu falando e parando porque tem alguém falando junto. Bom, vamos lá. Então a sua TV ela já tem essa representação de 3D, você já consegue enxergar a profundidade nela. O cinema 3D, ou a tecnologia 3D, que não é só em cinema, mas hoje, ela traz uma perspectiva através da tecnologia das figuras que estão na TV saírem, darem a impressão de que elas saem da TV. Certo?
Então, por exemplo, se você está num cinema 3D, alguém solta uma flecha na sua direção, parece que a flecha vai te acertar. Tá? Então, é um efeito bem legal. É por isso que chama 3D, porque ultrapassa o plano físico ali da tela. Alta, tá? Mas seria essa explicação de 3D. Então, veja bem. Quando eu vou medir alguma coisa em comprimento, eu uso uma unidade de medidas. Por exemplo, centímetro, metro, quilômetro, faltando uma perninha aqui pro M. E por aí vai. São algumas unidades de medidas. Quando eu vou definir aqui, fazer uma medição de uma área, já até falei, né? Área. Aí eu vou usar metro quadrado, centímetro quadrado, alguma coisa nesse sentido. Justamente porque ele tem duas dimensões. Ok? Quando eu vou trabalhar com volume, o que é o volume? Por exemplo, é saber quanto de areia que cabe dentro dessa sala. Ela excede a superfície, então ela vai para um sólido. E aí a medida mais comum é metro cúbico. O que é um metro cúbico? É uma caixa que tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Por exemplo, se vocês forem olhar na conta de água da casa de vocês, vocês vão perceber que não é em litros, é em metros cúbicos. Então, de repente, está escrito lá, consumo do mês, 15 metros cúbicos. O que é esse 15 metros cúbicos? São 15 caixas de água, no caso, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade. Tá? Enche tudo de água, é o que você gastou no mês. Ok? Tranquilo até aí, gente? Bom, o que eu havia falado para vocês, ali em cima, é que o volume, ele é dado basicamente nessas formas geométricas, prisma e cilindro, vamos chamar assim, de área da base vezes a altura. No livro de vocês, eu vou fazer um novo desenho aqui, que eu vou desenhar o paralelepípedo. Paralelepípedo tem esse nome peculiar porque ele deriva do paralelo, paralelogramo, tá? Então eu tenho a figura do... Deixa eu pegar aqui de novo. Paralelepípedo. Cadê o peso? Paralelepípedo. Você pode beber água? Pode. P. Aí vocês gostaram, hein? Ih, ficou com o dedo aqui. Eu vou ter que apagar mesmo. Paralelepípedo. Tinha escrito errado. Não teve conserto. Apagou e consertou de novo. O que é o paralelepípedo? Basicamente, está acabando meu espaço nessa folha aqui. Basicamente vai ser um retângulo, que é um paralelogramo. A gente já estudou isso na unidade 3 do caderno 2. E aí você vai fazer a mesma coisa que você fez para desenhar, só que você vai desenhar com um retângulo. Ou seja, Ctrl C, Ctrl V, vem para cá. Você vai fazer um retângulo e vai ligar os pontos. Deixa eu pegar a minha linha aqui. O livro ele traz como A, B e C os lados. E aí, antes da gente seguir com a fórmula, eu quero definir com vocês. O livro de vocês está assim, ó. Opa, de novo esqueci de trocar. Aqui A,
aqui B, ficou meio pequenininho, B e aqui C, tá? Mas antes da gente seguir, tem 3 nomes que eu preciso que vocês saibam o que é. Vamos começar por face. Vamos definir quantas faces tem. Depois eu quero aresta. E por último, vértice. Não vertice, gente. Vira e mexe, os alunos chamam isso de vertice. É feio, viu? Vértice. E esse aqui é algo que é mais fácil de explicar mostrando do que explicar com nomes. Por exemplo, quantos vértices tem essa figura? Vocês sabem? 8? Onde que está os 8? Isso, é as pontas. Só que então vocês têm que contar de novo. Quantas pontas tem? Ah, não, tá certo. Vértice tem 8 mesmo. Eu estou confundindo com aresta. Quantas arestas tem? Eu não sei o que é arestas. 12? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Para quem não sabe, o que é vértice? Falei que era 8, né? Então conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo que falou. O vértice é uma ponta. São as pontas da figura. Ok? Aresta. Alguém falou certinho aí que é 12. São 12 mesmo. Vou colocar em verde aqui, ó. Aqui é a primeira. A segunda. 3. E agora aqui 4. 4 embaixo. Vai ter 4 em cima. Então 5. Deixa eu pegar aqui para fazer reto, que daí eu não paro mais de errar. Então aqui 5, 6, 7, 8. Professor, onde que está 12? Essas aqui, ó. 9, 10, 11, 12. Arestas são os risquinhos. Aqui no caso eu coloquei em verde. E quantas faces tem? 6. 4 ou 6? 6. 6, isso mesmo. 6. Esse é difícil de mostrar, tá? Mas pensa num dado. Quantos ladinhos tem o dado? 6. É isso. Embaixo e em cima são 2. De um lado e do outro, mais 2 são 4. Na frente e atrás, mais 2 dão 6. Tranquilo? Se identificar bem isso daqui, gente, porque invariavelmente, não a quantidade em si, mas os nomes, tá? Que mais pra frente vai ter nome, esses pontos e coisa e tal, vai ter medida. Então precisa saber bem quando fala principalmente de área. Não, dos 3, não tem jeito, tá? Os 3 são importantes. Aí coloquei cada um numa cor. Não sei se compensa eu pintar pelo menos uma das faces. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Vou pintar uma das faces só de rosa aqui. Só para a gente ter uma noção aí do que é cada um. Ok? Bom, no livro, ele traz a seguinte informação. No caso do paralelepípedo, o volume, área da base vezes a altura. Então seria B vezes C vezes A. Só arrumar aqui, ó, seria área da base, seria B vezes C. Vezes a altura, vezes o A. Então só arrumando a ordem, a gente coloca A vezes B vezes C. Copiem essa fórmula aqui, gente. Mas é extremamente fácil de entender. É só multiplicar os 3 lados.
Por exemplo, vocês estão copiando? É que eu vou pegar uma nova página aqui, vai sumir, mas eu volto aqui para vocês. Eu tô copiando, espera eu copiar. Ninguém mandando copiar. Ó, não tem que dar isso de explicação. Tá, para de discutir e copia. Se eu fazer assim, só que não vou fazer 16. Agora eu vou Oi. Pode. Aí, agora ficou bonitão, hein? Fala um número aí pra mim. 10. Ops, meu 6 ficou meio doidão aqui, peraí. 32. 10 é mais, professor. 6, que mais? 32. Alguém falou 10 aí? Vou colocar 8 aqui. Chora, querida, é 10. Vamos lá, pessoal. Não importa muito a ordem. Não importa muito a ordem. Você vai ter que multiplicar esses 3. Então vai ficar 6 vezes 10 vezes 8. 6 seria a altura. Como a conta de vezes tanto faz a ordem, não muda o resultado, eu peguei aqui pela ordem aqui, tá? 6 a altura, 10 a base ou comprimento, tá? 8 a espessura ou profundidade. Ok? Multiplica todos eles. 6 vezes 10 dá 60. 60 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Vai dar 480. 6 vezes 8, 48. Vezes 10, 480. Como não usei... Deixa eu até mudar aqui um pouquinho. Vamos colocar metros aqui, ó. E aí a unidade fica metros cúbicos. Então, enquanto for paralelepípedo, é bem fácil de calcular o volume. É só multiplicar os 3 lados. Tranquilo? Abra o livro de vocês na página 217. Ops, jogo não, jogo. Professor, dá pra tirar 3, né? Isso. Oi. Pode, um por vez? Pode, pessoal. Pessoal, tem 2 questõezinhas ali. É a 1 ou 2? As 2. Façam ela no livro mesmo. Quem não tem, pode fazer no caderno. Mas se vocês quiserem fazer no livro, só fazer no livro. Eu vou só aproveitar esse momento. Eu preciso ir no banheiro, tá? Pessoal, vou no banheiro. Saiu. Mas eu já volto também. Um por vez vocês vão liberar aqui, tá? Eu tô com dor de 10, eu vou
tchau. Vai com Deus. Quando eu era pequeno, aí eu vou ver a Amanda, ele vai dar um beijo. Olha o que a Amanda escreveu na minha. Olha o que a Milita escreveu na minha. É Flamengo. Fala mal do meu Flamengo. Vai se Eu não. Eu não escrevi o bom. Sempre você tem o bom. Deixa eu usar aqui. Você é gostoso. Ô, Amanda. Amanda tá ligando. Sai, louca! Olha aqui, ai, mamãe, tá xingoa. Ah, não, ano passado ele deixou o tempo, né? Olha o Tadeu. Aí eu tô lá, meu Deus! Ia bater no ventilador. Vai logo, tá no ventilador. Vai, Amanda. Vai, Amanda. Oh, você pela minha. Tá com chinelo. Ei, taca a bola, tá com chinelo. Bora lá. Tá com chinelo. Me dá isso aí pra você calor. Me dá logo. Oi?
Terminaram aí? Era para fazer a tarefa. Não entendi nada. Seu cabelo você escreveu rápido. Isso aqui, quero saber se como é que você vai fazer 5 milímetros? Só vai botar Olha vírgula? o que eu já vou fazer. Vamos fazer só até a 2 ou só um primeiro? As duas. Pessoal, pois é, sempre tem, principalmente quando passa tarefa, galera, aquele negócio que eu falo para vocês, que o sistema quer deixar você para trás, sem aprender. Então, quando você vai fazer tarefa? Eu passo tarefa para vocês, parece vira recreio. Bom, vamos lá, vamos tentar aqui. Volume igual, pessoal, se é um paralelepípedo, e a figura no enunciado diz que é uma caixa, né? É só multiplicar os três, nem precisa desenhar. Se quiser desenhar, desenha. A espessura é 18, né? Faltou aqui. Oi? Não. Pode fazer na própria apostila. Então aqui vai ficar, ó, 27 vezes 9 vezes 18. Tá? Em qualquer ordem. Por exemplo, você pode fazer 18 vezes 9. Pronto, galera? Posso fazer a conta? Porque tá muito barulho. Muita conversa à parte. Quantos? 126. Ah, tá. Só pra 18 no fim, 9 vezes 7. 162. Não. Vocês estão falando. Professor, você pode encontrar de alguma coisa? Ou... Não. Conta de vezes você pode fazer em qualquer ordem. 7 vezes 2 dá 14. Vai 1. 7 vezes 6, 42 com 43. Vai 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Somando vai dar... Ficou meio feiozinho aqui. 4... 7, 3, 4. Ou seja, o volume vai ser 4.374. Aqui é centímetros, né? Todos eles centímetros. Então vai ser centímetros cúbicos. Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Isso aqui é rascunho, tá, gente? Deixa eu ver se o livro abriu. A internet está bem ruim. A questão 2, ela é praticamente igual. Vocês querem copiar? Não copiaram? Era essa conta que era para vocês terem feito. Às vezes, pessoal, quando eu vejo tanta conversa assim junto comigo, eu tenho a impressão que eu estou atrapalhando a conversa de vocês.
porque vocês não têm noção do quanto vocês atrapalham a minha aula. Então eu acho que realmente eu estou atrapalhando a conversa de vocês. Dá vontade de falar, olha gente, está explicada a maternidade, se virem, porque é difícil, viu? Só vou colocar aqui os valores, 1,5 metros, depois tem a altura de 1,0, né, metros também. Pessoal, muito cuidado com essas unidades de medidas, que elas têm que ser as mesmas. Vamos supor que aqui, em vez de 1,5 metro, tivesse 150 centímetros. Ou você transformava essas duas em centímetros, ou transformava essa daqui em metro. Tem que ser sempre a mesma unidade. Não pode ser unidade diferente. Vai ter exercício lá para vocês resolverem depois, que vai ter unidade diferente. Você tem que primeiro transformar, para depois fazer a conta de vezes. Tá? Bom, aqui é rascunho, pessoal. Isso aqui eu nem quero ver, tá? Isso aqui, teoricamente, vocês sabem fazer de cor salteado. Tem uma primeira conta. Deixa eu separar as duas contas que eu fiz. Tem uma primeira conta aqui, ó, que eu fiz 9 vezes 18, tá? Que deu 162. E aí uma segunda conta, que foi 162 vezes 27. Tá aqui a conta, que eu sei que tem alguns alunos que não sabem fazer isso daqui. Eu estou deixando aqui para ficar como ilustração e até para mostrar que não é difícil. Bom, e agora? Por enquanto, né? Quer dizer, tudo é fácil para mim, mas tudo bem, vamos lá. O volume aqui vai ser 1,5 vezes 1, professor, e 1,0. 1 e 1,0 não é a mesma coisa? E multiplicar por 1, não dá ele mesmo? Então eu só vou ter que multiplicar 1,5 vezes 1,5. Sim. A Maria Clara do valor, ela foi marcada. Ela saiu no intervalo. Estava doente, não sei. Então vamos lá, galera. Pessoal que não sabe fazer conta com vírgula, presta atenção aqui, ó. É do mesmo jeito, galera. Só lá no final que você vai contar as casas decimais. Grupinho aí do fundo, por favor, para de falar de novo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1 dá 5 com 2, 7. Coloca o sinalzinho de mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12. Vai 1, 2. Só aí a vírgula. A gente conta agora, ó. Uma casa decimal, duas casas decimais. Duas casas decimais eu coloco a vírgula. Então o resultado aqui, o outro seria vezes 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo, né? Então o volume vai ser 2,25 metros cúbicos. Tranquilo? Pessoal, seguindo o livro, posso ir para baixo aqui? Seguindo o livro, nosso próximo assunto é o cubo. O cubo é praticamente um paralelepípedo. Deixa eu fazer o desenho aqui bem rapidinho. É bom ter a figura. Só que ele é um paralelepípedo especial. O que ele tem de especial? Todas as arestas têm a mesma medida. Ops, errei. Pequenos erros. Dá para consertar. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então o que ele tem de especial, o cubo? Se aqui é A, se aqui a medida é A, aqui também vai ser A. E aqui também vai ser A. As três medidas são as mesmas. Se aqui for 5, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5.
Só e se um deles não for 5? Aí ele não é cubo. O cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Ok? O cubo também é conhecido como dado. Um dadinho. Ok? E ele tem um outro nome ainda, um nome mais técnico, que seria hexaedro. Inclusive isso aqui é um sólido platônico. Mais pra frente a gente vê o que é isso. Pessoal, tudo que tem hexa faz referência a 6. Por exemplo, o Brasil é pentacampeão. Significa que ele tem 5 títulos. Se ele ganhar mais um, ele passa a ser hexacampeão. Uma figura que tem 6 lados. 1, 2... Ficou torto, eu queria que ficasse reto. Eu acho que eu botei uma coisa no busco errado. Fica reto. Ficou. Uma figura que tem 6 lados. É um hexágono. Tudo que tem hexa ou hesa, tá? Faz referente a 6. O que o cubo tem 6? Faces. Tá? Lados. Você chega lá e fala, o cubo tem 6 que você só tem 1. Tá. Pessoal, e aí, assim, tá no livro, mas é para copiar também. Tudo, até aproveitar a pergunta dele, pessoal, eu estou fazendo agora 2 coisas que eu estou fazendo diferente do que eu comecei fazendo. Antes eu criava os slides e ia falando para vocês irem copiando. Achei melhor da seguinte forma, da mesma forma que eu faço no quadro, eu estou fazendo aqui. Tudo que tiver aqui é para copiar. Tá? Tudo que tiver aqui é para copiar. Segunda coisa que eu vou fazer diferente é que uma das coisas que eu senti falta, que eu acho que vocês sentiram falta, foi correção de atividades. Apesar de essa turma acho que eu ter feito duas revisões de prova, eu vou começar a revisar algumas atividades com vocês também, tá? Não vou responder todas, mas vou responder algumas com vocês. Pessoal, volume do cubo. O volume do cubo é só multiplicar os 3. Então ficaria A vezes A vezes A. Só que isso aqui, matematicamente falando, é só a gente escrever assim, ó. A ao cubo. Ok? Não tem tarefa do cubo, não, né? Eu não sei, acho que vai ter depois. Daqui a pouco tem. Não, só tem que cilindro. Sim. Vamos lá. Copiado? É o cilindro. A gente vai chegar agora nisso. Então, se vê aí igual Ao cubo. Volume é igual a A ao cubo. Aresta ao cubo. Valor da aresta ao cubo. Se aqui for 5, você vai fazer 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Tá? então vai ser 3 vezes o A. Isso. O A repetido 3 vezes. É que dá a impressão do jeito que você falou, dá a impressão que vai ser 3 vezes o A. Não é. Olhou o que eu fiz? Que exercício. Copiado, galera? Sim. Acabando meu tempo aqui, eu quero falar do cilindro. E quando eu falar do cilindro, posso mudar de página? Isso. O cilindro é uma forma geométrica que eu não sei desenhar. Sempre que eu faço, fica feioso. Por conta disso, finalmente abriu o livro aqui. Só agora que foi abrir o livro.
Pessoal, pensa no cilindro da seguinte forma. Ele é uma lata de refrigerante. Uma latinha. Tá? Então, sempre que eu vou desenhar isso, não fica muito bonito. Mas faz um assim, ó. Isso tá estranho. Faz um assim. Porque igual eu falei. Esse buraco de baixo. Professor, era melhor. Então, foi justamente por isso que eu copiei e colei. Tá. Independente disso, pessoal. Uma latinha. Esse é o cilindro. Pessoal, alguém já falou antes até de eu colocar o desenho, mas aqui é bem evidente a questão do círculo. E, inclusive foi assunto da nossa prova. Quando a gente estudou o círculo, tinha duas fórmulas. Tinha uma fórmula para a área, tinha uma fórmula para o comprimento. Como que calcula a área? A área do círculo, pessoal, como que é? Quase. PR ao quadrado. Tá? Isso daqui, gente, não pode esquecer em hipótese alguma. Toda prova que vocês forem fazer, que vale vaga de emprego, que vale vaga em faculdade, você vai ter uma questão disso aqui que você vai usar a área do círculo. Pode escrever o que eu estou falando e me cobra se um Enem você não usar essa fórmula aqui, ó. Ok? E a do comprimento? Comprimento do círculo. Quase. Esse é aquele que eu falo pra gente não esquecer, a gente chama de 2 pirralhos. 2πr. Pessoal, lembra? 2 pode o R também, né? Sim, conta de vezes, tanto faz a ordem. Pessoal, o volume, que é o que a gente tem que estudar, no livro, inclusive, tem duas fórmulas. Tem área da base vezes a altura. Isso daqui é o que a gente está estudando agora. Então, isso daqui é o mais importante para a gente. Esses dois aqui já era para saber. Tá? Isso daqui, ó, é o mais importante para a gente agora. Só que o volume... O que é a área da base? A área da base é um círculo. A área da base aqui, ó, acho que dá para enxergar, é um círculo. Eu preciso calcular essa área e multiplicar pela altura. Então, no livro, ele traz essa fórmula e ele traz assim também, ó, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Professor, o R vale quanto? Depende da figura. Cada figura tem uma medida. Então, por exemplo, na latinha de cerveja, cerveja de refrigerante, e que pode ser também a latinha de cerveja. É igual. Pouca coisa muda. Pode ser de energético também. Obrigado. Ó, vamos supor que daqui até aqui meça, sei lá, 6 centímetros. Isso aqui é assim, mais ou menos 6 centímetros. Tá? O raio, nesse caso, valeria 3. O raio é a metade do diâmetro. Seria 3 vezes 3. E aí você colocaria 3,14 vezes 3 vezes 3 vezes a altura. Vamos colocar a altura aqui, 10 centímetros. Não sei se tem tudo isso. Ou se tem mais. Tá? Multiplicaria tudo isso daí. Ok? Beleza. Pessoal, só uma... Já que eu coloquei uma setinha aqui...
Vou colocar outra setinha aqui, mas vocês têm que ter em mente que essa daqui é a mesma fórmula, tá? Área da base é isso aqui, ó. Então a gente vai fazer o raio vezes o pi, Isso. 3,14 vezes 3 vezes 3. Isso. Ó, o exercício 1. Vou fazer o exercício 1 bem rapidinho, da página 219. Vou fazer uma e outra vai ficar para casa para vocês, tá? A outra é de baixo? Sim. Ah, não. Ó, determinado cubo cilíndrico tem 10 centímetros. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui agora. Deixa eu abrir o livro. Cadê o exercício? Tá aí, ó. Determinado copo cilíndrico tem 10 centímetros de altura, 8 centímetros. Se o diâmetro, ó, importante que se o diâmetro é 8 centímetros, então fazendo aquele cilindro, pessoal, 8 centímetros, tá? Se aqui é 8, o raio vai ser 4. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Qual é o volume? Considere π como 3,14. Então o volume vai ser igual. Só vou colocar a fórmula, tá? π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então vamos lá, vamos substituir cada um deles. π é para usar 3,14, então vou colocar aqui 3,14. Raio. Se a base dele, o diâmetro é 8, o raio vai ser 4. Então vai ser 4 ao quadrado vezes a altura. O copo cilíndrico tem 10 centímetros de altura, então vezes 10. Ok? Pode fazer conta aqui, professor Ratão? Pode. Não faz aí não ainda. Eu ia fazer aqui também, porque não é difícil, ó. Não esqueçam o seguinte. Antes de fazer as contas de vezes, você precisa fazer a continha de potência. Ok? Como eu estou com pouco tempo aqui, eu estou preocupado com o horário, eu vou fazer com a calculadora. Então, 3,14 vezes 16 vezes 10. Deu 502,4. O volume, então, vai ser 502,4. Como as medidas estão em centímetros, centímetros quadrados. Ô, professor, deixa eu te perguntar um negócio. Quando o Pico está fazendo vezes as duas casinhas dele de baixo conta? Como assim? Tipo, as casinhas depois da vírgula Conta. Conta a vírgula depois? Sim. Aqui ia ficar... É que aqui daí ia ficar 0, né? Pode ser também. Porque tem duas casas decimais, pode colocar o 0, não tem problema não. Pessoal, já anotem aí. Tem mais um assunto só que eu preciso passar e eu passo a tarefa, tá? Mas a questão 2 também é para fazer. O tempo todo tem gente falando junto, meu Deus. Vamos lá. Pessoal, uma última coisa eu preciso passar para vocês aqui. Até o papel aqui vai me ajudar. Pensa na latinha lá. Imagina o seguinte, você tem... Você tem que fazer uma lata. E aí vem uma chapa de metal, concorda? Bom, pensa na lata da seguinte forma. Ela vai ter que ficar assim, não vai?
Então ela tem um círculo embaixo e um círculo em cima. Tranquilo? Se eu cortar a lata, cortar reto a lata e esticar, ele vai virar um retângulo, né? Uma forma retangular. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Você tem um cilindro, tem um círculo em cima e um círculo embaixo. Ok? Isso que eu estou fazendo chama-se planificação. Pode só dessas dois aqui, deixa eu perguntar outra coisa. A gente vai ter que usar É um 3 aqui, né? Tá até bom você ter falado que é volume é cubo. Planificação. Ok. Então presta atenção. Deixando a latinha num plano, ela vai ter uma bolinha em cima, vai ter uma bolinha embaixo. Ok. E aí vai ter um retângulo, que é aquela que eu fiz no papel para vocês, esticando o cilindro. Né? Recortei e estiquei. Presta atenção, gente, por favor. Essa medida aqui é o raio. Tranquilo? Gente, eu não sei mais o que eu faço, hein, pra vocês ficarem quietos. Porque pedir para fazer silêncio já não está adiantando. É muita falta de educação. Vamos lá, raio. Tranquilo? Isso daqui seria a altura. Tranquilo? A altura da latinha. Então, se eu tenho uma latinha lá, ok. Pessoal, se eu tenho uma latinha e isso aqui é a altura, vamos supor que aqui seja 10 e o raio aqui seja 5. Certo? A altura aqui é 10. E essa medida aqui, ó, daqui até aqui? 10. Não, 10 é a altura. Como que eu chego nessa altura aqui? Nessa altura, nesse comprimento? Presta atenção de novo. Isso daqui, gente, é o cilindro, não é? Cortei ele e estiquei. Essa medida aqui é o comprimento da circunferência. Como é que calcula o comprimento da circunferência? Esse tipo de conta, eu estava olhando aqui nos exercícios de vocês, eu não achei nenhum deles que pede para calcular a quantidade de metal que iria com uma latinha. Mas invariavelmente acontece isso em Enem, vestibular ou concurso público. Tá? Então é importante que você saiba que se você vai calcular quanto de metal você vai fazer, você vai precisar da fórmula da área do círculo, área igual πr ao quadrado, e vai ter que multiplicar por 2, porque são duas bolinhas, uma embaixo e outra em cima, são duas bases. Além disso, você vai precisar multiplicar a altura. Eu vou apagar esse 10 aqui, que foi só o exemplo, né? Você vai ter que multiplicar a altura vezes o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2πr, que são as duas fórmulas que a gente estudou para a prova recém-feita. Era para vocês saberem de cor e salteado. Isso daqui acabou de fazer assunto nosso de prova. Tá? E aí, galera, aproveitando para vocês aí, para casa. Se esquecer só 2.
Professor, você disse que ia ser só dois. Eu coloco no seu recado. Você parece um cururu. Professor, você disse que ia ser só dois. Admite, eu vou falar aqui dentro assim, admite o que você quiser. Não acredito, você não pode falar comigo. Você ninguém ia conversar com você, ninguém conversa com outra menina. E assim, cuida daqui tudo, ó. Aí você escreve, Só que Tá errado. Esse aqui a gente já fez. Aí você fala mal dela. a gente não tá falando de você se apresenta na escola. Eu tô sabendo que tá fazendo alguém mais do que E vá. Mas você namora? É minha filha. Oi? No WhatsApp, Não, eu falei assim. vai, doutor, say, oh my God,